Alisson, boa noite, foco no MPE, boa noite galera, boa noite Rayane, fala Paulo, boa noite Marcela, boa noite Gabriel, boa noite Eduardo, tá dando para ouvir bem por enquanto? Vamos esperar um minutinho aí, só para ver, testar o som, não vamos demorar muito para começar não. Tá dando para ouvir o som legal? Só dá um ok aí. Beleza, Silvino, boa noite. Boa noite, Carol. Valeu, Eduardo, beleza então. Um minutinho para começar, a gente vai falar do tema competência. Tema que costuma cair bastante em prova de concurso. E não vamos demorar muito não, porque hoje tem a live do Péricles, né? Para quem gosta de um pagode, que nem eu, vamos assistir depois, ou vamos ouvir a live. Ouvir não, ouvir ver, né? Essa situação tá difícil, né, galera? Porque quem estudou para concurso, sem certeza, alguns concursos suspensos, mas eu já vi hoje que já saiu já saiu edital para concurso de delegado, então a gente não pode contar com incerto, né? Na medida do possível, a gente tem que continuar estudando, fazendo a nossa parte. A gente sabe que é difícil, sensação como eu falei, de incerteza, mas a gente tem que dar o gás, não pode contar com incerto, né? E é isso aí, galera. Polícia Civil do Paraná, que o Silvino falou, exatamente, alguns concursos que já saíram edital. A gente não pode contar com a suspensão, não. A gente até não sabe quando vai durar essa quarentena. Então a gente tem que continuar estudando. Vamos começar então, gente. Deu 2 minutinhos aqui. Vamos manter o nosso horário programado. Vamos falar sobre competência. Como eu disse para vocês, competência. Bom, para quem não me conhece, né, o pessoal do MEG fez divulgação. Sou Guilherme Andrade, sou juiz de direito aqui do estado do Rio de Janeiro. Professor de processo civil do MEG, né? Então, talvez a maioria já deve ter me visto pelo Instagram. Isso, é por aqui, a live é por aqui mesmo, tá começando agora. Enfim, meu nome é Guilherme Andrade, sou juiz de direito do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre competência, tá bom, galera? Gente, competência sempre se atrelou a ideia de competência como se fosse medida ou quantidade de jurisdição delegada a um determinado órgão. Só que esse conceito, quem acompanhou a última live, não é muito correto. Por quê? Porque a jurisdição ela é una e indivisível, como eu falei na última live, quem pegou o material está escrito isso no material, e também é de conhecimento de todos. A jurisdição ela é una e indivisível. Está lá no artigo 16 do novo Código de Processo Civil. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Então a gente não pode falar que a competência é uma medida ou uma quantidade de jurisdição. Por quê? Um órgão que não é competente, ele tem sempre jurisdição. Lembra que eu comentei também da possibilidade do órgão que é incompetente se declarar incompetente? Ou seja, o órgão que é incompetente, ele tem sempre a possibilidade de se declarar incompetente. É o princípio do competence, que é a possibilidade do órgão incompetente se declarar incompetente. Ou seja, mesmo que o juiz seja incompetente, o juízo seja incompetente, ele tem a possibilidade de se declarar incompetente. Então esse conceito não é o mais adequado, segundo a doutrina moderna, medida ou quantidade de jurisdição, porque dá a ideia de que aquele juiz não é competente, ele não teria jurisdição. Não, está errado. Então alguns doutrinadores, como Daniel Amorim, entendem que a competência ela é limitação do exercício legítimo da jurisdição, a fim de que organizar e racionalizar o exercício dessa jurisdição entre os órgãos. Então, competência é limitação do exercício legítimo da jurisdição para fins de organizar e racionalizar a atuação jurisdicional.
Beleza? Conceito costuma cair em prova, Guilherme? Não, não costuma cair em prova não, mas é sempre bom a gente saber. Gente, mas a gente falar de competência nacional, é também importante a gente falar dos limites da jurisdição nacional, ou seja, quando que a autoridade judiciária brasileira vai poder processar e julgar um fato e quando que uma autoridade judiciária estrangeira poderá julgar esse fato. Lá nos artigos 21 e 23, a gente tem algumas hipóteses em que a competência concorrente entre a autoridade judiciária brasileira para julgar determinado assunto, determinado fato, com uma autoridade judiciária estrangeira. Então eu não vou esmiuçar esses artigos com você porque tem coisas mais importantes. Então, gente, só para que vocês saibam, pega o seu código, a gente trabalha sempre com código aberto, tá? Deixa para anotar depois, porque vocês vão receber, só esqueci de tirar aqui uns comentários, calma. Vocês vão receber o material depois de competência, está muito legal esse material. Então, deixa para anotar depois, mas pega o seu código, vamos trabalhar com o código, tá? Então, voltando aos artigos 21 a 23. Lá nos artigos 21 e 22 do novo CPC, depois vocês vão ler com calma, são hipóteses de competência concorrente, ou seja, naquelas situações elencadas, tanto a autoridade judiciária brasileira como a autoridade judiciária estrangeira vão poder julgar aquele fato. Como assim, Guilherme? Sim, aquele fato pode ser julgado tanto pela autoridade judiciária brasileira quanto por uma autoridade judiciária estrangeira. No entanto, o que mais cai em prova são as hipóteses de competência exclusiva que estão lá no artigo 23 do seu código. Diz o artigo 23, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Circula essa palavrinha no seu código. Com exclusão de qualquer outra. 2 pontos. Aí ela traz 3 hipóteses. Eu vou ler com vocês, mas eu vou dar uma dica para fim de prova que vocês vão gravar. Primeira hipótese de competência exclusiva. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Circula imóveis. Segunda hipótese. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união-estado, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ah, Guilherme, difícil gravar essas 3 hipóteses. Gente, não é não. Vocês vão gravar a palavrinha bens situados no Brasil. Vocês vão ver que nessas 3 hipóteses fala-se em bens situados no Brasil. Inciso 1, 2 e 3. Então, sempre cai em prova para você dizer se isso é uma competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira ou não, é uma hipótese de competência concorrente, onde uma autoridade judiciária estrangeira poderia julgar aquele fato, você vai se atentar a essa palavra, bens situados no Brasil. Tem bens situados no Brasil, competência o quê? Exclusiva. E esse tema foi cobrado agora na prova do TJ do Paraná de 2019. Tinha uma questãozinha que falava o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, no que concerne ao julgamento da ação reivindicatória de propriedade de bem imóvel localizado em território nacional, vírgula, a competência internacional da Justiça brasileira e a competência territorial do foro do local do imóvel são considerados respectivamente como, aí tinha as hipóteses, competência exclusiva, concorrente, enfim, a resposta era o quê? Competência exclusiva e absoluta, por causa da ação reivindicatória que está disputando um direito real, mas isso eu vou falar com vocês lá mais embaixo, tá bom? Então, bens situados no Brasil, o quê? Competência exclusiva. Tranquilo, galera? TJ Paraná, tá? Banca CESP e Sebrasp. É CESP que agora virou Sebrasp, né? Enfim, as questões que eu comentar com vocês aqui vão estar lá no material de vocês também, tá bom? Litispendência internacional. Olha o que diz o artigo 24. Gente, lembra que eu comentei com vocês que nas hipóteses dos artigos 21 e 22, tanto a autoridade judiciária brasileira como a autoridade judiciária estrangeira poderiam processar e julgar determinado fato? Lembra, né?
Então, se ambas autoridades podem julgar determinado fato, o artigo 24 diz que a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em tratado nacional. E o parágrafo único, ele é o sentido contrário, ele fala o seguinte, olha, a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então pode ter duas ações tramitando no Brasil e no exterior? Pode, inclusive, a pendência de causa perante o Brasil não impede que aquela sentença que foi proferida no tribunal estrangeiro seja homologada aqui no Brasil. Aí, Guilherme, mas como é que faz? A questão é, quem chegar primeiro leva. Como assim? O processo que acabar primeiro ganha. Vou explicar para vocês. Vamos supor que está tramitando aqui no Brasil uma ação sobre determinado assunto. E aí já teve uma sentença no tribunal estrangeiro e agora pediram a ação de homologação da sentença estrangeira, artigo 960 do novo CPC aqui no Brasil. Enquanto estiver tramitando essas duas ações aqui, não tem problema. Se por acaso transitar em julgado a ação de homologação de sentença estrangeira, aí sim essa sentença aqui, essa ação aqui no território brasileiro terá que ser extinta. Por quê? Porque já houve coisa julgada sobre o assunto, tá? E vice-versa. Se por acaso teve uma sentença transitada no julgado no território brasileiro, a ação de homologação estrangeira posterior deve ser extinta pelo reconhecimento da coisa julgada. Tranquilo, galera? Beleza, então. Vamos agora falar de competência dentro do nosso território nacional. Competência relativa e competência absoluta. A competência relativa, gente, ela prestigia precipuamente o interesse das partes. É por isso que o artigo 63 ele diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Então, eu tenho um negócio contigo, um negócio contra um determinado negócio jurídico, a gente pode estipular onde que a gente quer que determinada ação tramite se a gente tiver algum problema em razão daquele nosso contrato, beleza? É isso que diz o artigo 63. Em compensação, a competência absoluta, ela prestigia o interesse público em detrimento do interesse particular. Diz o artigo 62 do novo CPC que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função, ela é inderrogável por convenção das partes. Então, quando a competência for fixada em razão da matéria, da pessoa e da função, as partes não podem fazer uma eleição de foro, beleza? Vamos falar especificamente sobre competência relativa. Perguntinha para vocês. Competência relativa, como eu disse, leva em consideração, acima de tudo, o interesse das partes. Artigo 63 do novo CPC. Pode o juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa? A Guilherme, essa é mole. O juiz ele não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. A súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça já dizia que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz. Por quê? Se ela leva em consideração, acima de tudo, o interesse das partes, não pode o juiz se meter onde não foi chamado. Tá bom? E o artigo 337, parágrafo 5º do novo CPC, ele tem uma redação, ou seja, ele positivou aquele entendimento jurisprudencial e fala que, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Que artigo? É o artigo 337 caput, que fala das matérias que têm que ser alegadas em preliminar de contestação. E uma delas é a incompetência relativa. Tá bom, galera? Outra pergunta, e o Ministério Público, Guilherme? O Ministério Público ele pode alegar a incompetência relativa quando ele atuar como fiscal da ordem jurídica, existir uma divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto, e é mais agora o artigo 65, parágrafo único, ele pacificou a questão e diz que a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Aí algumas pessoas vieram me questionar, pô, Guilherme,
mas você disse que a incompetência relativa leva em consideração, acima de tudo, o interesse das partes. Já que o Ministério Público, num processo, está atuando como fiscal da ordem jurídica, ele poderia alegar isso, como eu disse, tinha uma divergência doutrinária sobre o assunto, mas entendeu-se como o Ministério Público está atuando como fiscal da lei e ele está intervindo no processo, ele poderia sim alegar incompetência relativa. Mas, Guilherme, não seria para a hipótese em que ele atuar como parte? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque o Ministério Público, quando atua como autor de uma ação, ele não pode alegar incompetência. Se foi ele que propôs a ação em determinado foro, ele não pode alegar incompetência. E como réu, a hipótese do MP ser réu em ação, sinceramente, eu nem sei se existe. Porque, geralmente, quando há uma atuação devida em determinado promotor de justiça, quem é processado é o Estado, assim como tem um erro judicial, quem é processado é o Estado, não o próprio MP, tá bom? Então, hipótese raríssima. Ou seja, o artigo 65, parágrafo único, poderia ter sido um pouquinho mais expresso, já que ele veio para acabar com alguma divergência. Mas, tá lá, artigo 65, parágrafo único, o MP pode sim alegar incompetência relativa quando atuar como fiscal da ordem jurídica. E esse tema foi cobrado agora no concurso da magistratura do estado de Rondônia, do ano 2019, e tinha uma assertiva que falava o seguinte: a incompetência relativa não pode ser alegada pelo MP nas causas em que intervir. Certo ou errado? Errado, acabamos de ver isso. Gente, na incompetência relativa, a gente pode modificar o foro que a gente quer escolher para julgar determinada causa. Mas e nos casos de abusividade dessa cláusula de eleição de foro? Vamos lá para o artigo 63, parágrafo 3º. O artigo 63, parágrafo 3º, fala que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Ah, Guilherme, esse artigo é igual ao do CPC de 73, o artigo 112, parágrafo único. Ele é semelhante, mas não é igual. Quer ver? Se você pegar o artigo 112, parágrafo único do CPC de 73, ele fala o seguinte: a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada de ofício pelo juiz que declinará de competência para o juízo do domicílio do réu. Então veja que o artigo 112, parágrafo único do CPC de 73 falava da nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Já o artigo 63, parágrafo 3º, não está falando da nulidade apenas nos contratos de adesão. Então qualquer contrato pode ser verificada a nulidade dessa cláusula de eleição de foro. Beleza? Mas quando que vai poder ser declarada a nulidade dessa cláusula de eleição de foro? Quando ela for reputada abusiva pelo juiz, ok? Mas o juiz pode reputá-la de ofício abusiva, essa cláusula de eleição de foro? Veja que fala o comecinho do parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Então, antes da citação, o juiz verificou: opa, isso aqui está errado, mesmo com cláusula de eleição de foro, isso aqui é absolutamente abusivo, etc, etc. O juiz pode reconhecer de ofício? Pode, mesmo se tratando de competência relativa, tá bom? No caso de cláusula de eleição de foro. Ah, Guilherme, mas se o réu já tivesse sido citado, aí é a hipótese do parágrafo 4º do artigo 63, que fala que citado incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Tranquilo? Beleza, vamos continuar aqui. Qual é o momento para a alegação da incompetência relativa? Ou seja, em que momento o réu deve alegar incompetência relativa? O réu deve alegar incompetência relativa em preliminar de contestação. Não existe mais a exceção de incompetência no novo CPC. Então, quer alegar a incompetência relativa, faça isso em preliminar de contestação. Guilherme, se o réu não alegar isso em preliminar de contestação, o que acontece? Ocorre a prorrogação da competência, ou seja, aquele juízo que era incompetente, relativamente incompetente para julgar aquele fato, ele vai poder sim julgar aquela ação porque o réu calou-se, quedou-se inerte. Tranquilo? Artigo 65 do novo CPC. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
E o artigo 337, também, inciso 2, fala que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Então, tanto competência absoluta como relativa são alegáveis em preliminar de contestação. Beleza? Competência absoluta. Gente, como eu já falei com vocês mais de uma vez, a competência absoluta, ela leva em consideração o interesse público. E é por isso que o artigo 62 fala que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função, ela é inderrogável por convenção das partes. Isso aí acho que todo mundo sabia, tranquilo. E qual é o momento em que deve ser arguída a incompetência absoluta? Gente, diferentemente da incompetência relativa, diz o parágrafo 1º do artigo 64 que a incompetência absoluta ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo juiz. Então, se o juiz está diante de uma hipótese que ele está verificando que ele é absolutamente incompetente para julgar determinada ação, ele não só pode, como ele deve se declarar incompetente, diferente da incompetência relativa, tá bom? E a parte, como visto, ela pode alegar, segundo o Código, a incompetência absoluta em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por que eu estou falando, e agora vamos com calma, por que eu estou falando que ela pode alegar, por que eu estou falando que a incompetência absoluta, pelo Código, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição? Porque a gente tem que olhar também o que está escrito na Constituição. Vamos lá. Segundo o artigo 64, parágrafo 1º, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Só que não pode a incompetência absoluta ser alegada inicialmente pela primeira vez em sede de recurso especial e recurso extraordinário. Por quê? Por causa da redação do artigo 102, inciso 3, e artigo 105, inciso 3 da Constituição, que exige o pré-questionamento, ou seja, tanto no recurso extraordinário como no recurso especial, a questão tem que ser sido debatida pelas instâncias ordinárias. Diz o artigo 102, inciso 3, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão recorrida, 2 pontos e tem lá as hipóteses. O inciso 5 tem uma redação semelhante, e ele fala, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais. Ou seja, tem que ter sido decidida a questão da incompetência para que isso possa ser analisado pelo STJ e pelo STF, tá bom, gente? Então, dicasinha para a prova. Se por acaso perguntarem na prova, segundo o Código de Processo Civil, ou então você não falar nada, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Certo. Se certo, é a regra. Mas se falar assim, segundo o entendimento dos tribunais superiores, pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em recurso especial extraordinário, pela primeira vez, algo assim. Não, aí está errado, tá bom? Pegaram a pegadinha? Já viu isso cair em prova, Guilherme? Essa questão exatamente do STJ e STF, se eu não me engano, não. Tá? Então por isso que eu falei, grave o que está no código e o que foi exceção, vocês fiquem aí para uma segunda fase, ou então se vier a cair lá para frente. Ah, Guilherme, mas vamos supor que o juízo era absolutamente incompetente e a parte não alegou, a STJ não aceitou aquela alegação inicial em recurso especial extraordinário. O que acontece? Vai transitar julgado assim mesmo? Vai, gente. Mas pode ser ajuizada uma ação rescisória. Artigo 966, inciso 2. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 2, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Tranquilo? Então, só para concluir o raciocínio, incompetência absoluta, regra, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ela não pode ser alegada inicialmente pela primeira vez em recurso especial e recurso extraordinário. Tranquilo? Mas se transitar em julgado, como falei com vocês, cabe ao ajuizamento de ação rescisória. Pegamos? Beleza. E o que acontece se a incompetência ela for reconhecida? Se a alegação de incompetência for reconhecida, o juiz vai fazer o quê? Pegar o processo e remeter
para o juízo competente, tranquilo? Mas a dúvida é, o que acontece com os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente até então? Os autos tramitaram, chegou até, não teve tutela antecipada, deferimento de prova, e lá na frente chegaram e viram que era incompetente. Pode o juiz remeter para o juiz competente? Isso pode, não só pode não, como deve. For reconhecida a incompetência, remete para o juízo competente. Agora a pergunta é, o que acontece com essas decisões aqui que foram proferidas antes do declínio de competência? Elas continuam válidas? Parágrafo 4º do artigo 64. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Então vejam, mesmo em caso de incompetência absoluta, aquela decisão proferida pelo juízo incompetente, ela continua válida, tá bom? Não somente nos casos de incompetência relativa, mas também no caso de incompetência absoluta. O processo vai para o juiz, que é o competente, que ele vai falar assim, deixa eu ver esse processo, olha, juiz, vou ratificar os atos praticados por você anteriormente, mesmo que você tivesse sido um juízo absolutamente incompetente. Pegaram? Então o juiz ele pega e analisa, ratifica ou não os atos anteriores, porque até então esses atos são considerados válidos. Tranquilo? Pegaram isso? Isso que a doutrina chama de translace iudice, enfim, não temos que costuma cair muito em prova não, mas que às vezes vocês vão ver em prova. Observação, isso que eu falei com vocês agora não se aplica aos juizados especiais cíveis, porque tem regra expressa. No caso do juizado especial cível, em caso de reconhecimento da incompetência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 51, inciso 3 da Lei 9.099. Beleza? Guilherme, cabe agravo de instrumento da decisão de declínio, que reconhece, que declina da competência, ou seja, que acolhe a alegação de incompetência, ou então que não acolhe a alegação de incompetência. Se vocês olharem o artigo 1015 do novo CPC, vocês vão ver que não tem nenhuma hipótese falando de cabimento do agravo de instrumento nas hipóteses de reconhecimento ou não reconhecimento da incompetência. Mas a gente tem que lembrar que o STJ recentemente não tão recentemente assim mais, já estamos em 2020, mas em dezembro de 2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada e cabe agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por quê? Vamos supor que se a gente olhasse só o artigo 1015, não caberia alegação de agravo de instrumento para o caso de deferimento ou indeferimento do reconhecimento da incompetência. A gente teria que esperar para alegar isso em apelação. Olha quanto tempo demoraria. Então a STJ tem falado que cabe sim agravo de instrumento nas hipóteses em que reconhece ou não reconhece a incompetência. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho sobre algumas espécies de competência, tá bom? Algumas espécies, não vou abordar todas, porque vocês tem muita coisa, tá, gente? O material de vocês é muito mais completo, a gente tem aqui 1 hora só de live para falar com vocês. Artigo 47 do novo CPC, vira e mexe e cai prova. Então pega, vamos lá no artigo 47 do novo CPC. Artigo 47 do novo CPC, ele trata de uma hipótese de competência territorial absoluta. Territorial absoluta, Guilherme, você falou que territorial ela é relativa à competência. E, em regra, a competência territorial é sim relativa. Mas a doutrina e a jurisprudência entende que o artigo 47 trata de uma hipótese de competência territorial absoluta. Que hipótese é essa, Guilherme? É a hipótese de competência para julgar e processar as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Diz o artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, circula imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, onde estiver o imóvel, se tiver uma disputa sobre aquela propriedade, a ação deve ser proposta no foro da situação da coisa. É uma competência territorial absoluta. Mas vejam que o próprio parágrafo 1º, ele traz algumas exceções.
O parágrafo primeiro traz algumas exceções, mas eu vou dar uma dica para vocês que vocês não vão esquecer, pelo menos eu não esqueci. Diz o parágrafo primeiro: o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre. Ou seja, quando o litígio não recair sobre essas hipóteses que eu vou comentar com vocês, o autor pode sim ajuizar a ação no foro do domicílio do réu ou no foro de eleição e não ajuizar a ação no foro da situação da coisa. Que hipóteses são essas, Guilherme? Vamos lá, o artigo fala: quando o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. Guilherme, difícil gravar isso. Difícil, mas a gente vai lembrar aqui, ó. Direito de propriedade. Isso é minha propriedade aqui. Direito de propriedade. Vamos lá. Direito de propriedade. O que tem geralmente quando a gente tem uma propriedade? Tem sempre um vizinho chato. Então, propriedade tem sempre um vizinho chato do nosso lado. Só que, geralmente, quando a gente tem uma casinha, não sei se você já viu, tem aquela servidãozinha que divide as casas, sabe? A gente tem um vizinho, mas tem aquele corredorzinho que leva até a rua. Isso é uma servidão. Então, a gente tem uma propriedade, vizinhança, servidão. E essa servidão divide também e demarca nossas propriedades. E qual é a ação mais ocorrente entre vizinhos? Questão de obra, o vizinho está construindo um muro que vai cair na sua casa, isso pode causar prejuízo, tá bom? Então, nessas hipóteses que eu mencionei com vocês, é uma competência territorial absoluta. Então, nessas hipóteses, o autor não pode escolher entre o domicílio do réu ou foro de eleição. Ele tem que ajuizar a ação no foro da situação da coisa, tá bom? Então, voltando ao artigo, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terra e enunciação de obra nova. Aí, Guilherme, não é fácil gravar assim como você falou. Não é tão fácil gravar, mas já dá uma dicasinha, sempre lembra desse exemplo que eu dei. Mas em que hipótese, então, Guilherme? Me fala um exemplo, uma hipótese que poderia a ação ser proposta no foro do domicílio do réu ou no foro do domicílio do autor. Ação que esteja em discussão, usufruto, uso, habitação. Outro dia saiu um julgado da STJ falando sobre a ação de desconstituição de hipoteca também. Enfim, temos algumas hipóteses raríssimas. Mas, repito, o que mais cai em prova é o caput, que fala da competência territorial absoluta do foro da situação da coisa. Pegaram, galera? Então vamos continuando. Ação possessória imobiliária. A ação possessória imobiliária, ela também deve ser proposta no foro da situação da coisa. A pessoa não tem a propriedade imóvel, ela se apossou, está morando ali e alguém quer esbulhá-la do imóvel. Essa ação possessória deve ser proposta onde? No foro da situação da coisa. E esse juízo também tem competência absoluta. Guilherme, mas posse não é propriedade. Exatamente, posse não é propriedade. A gente aprendeu isso em direito civil. Mas o artigo 47, parágrafo 2º do novo CPC, fala que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta para julgar aquele fato. Tranquilo, galera? Questãozinha também de prova. Caiu no concurso da magistratura do estado do Mato Grosso e tinha a seguinte assertiva: caso José proponha, tinha um casozinho concreto lá, e a pergunta era: caso José proponha uma ação possessória imobiliária, terá competência relativa o juízo do foro da situação da coisa. Errado, é uma competência absoluta para processar e julgar as ações possessórias imobiliárias. Beleza? A ação em que for réu uma pessoa incapaz. Diz o artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do domicílio do seu representante ou assistente. A ideia desse artigo é proteger o incapaz, que já pelas circunstâncias da vida já é mais debilitado. Então a ideia do artigo é proteger esse incapaz e de maneira que a ação seja juizada onde? No foro do domicílio do seu representante, que é com quem provavelmente o incapaz mora. Agora a pergunta é: esse juízo, essa é uma hipótese de competência relativa ou absoluta?
Aí você vai lá, vamos proteger o incapaz, deve ser uma hipótese de competência absoluta. Não, senhores. O STJ já entendeu que o foro privilegiado do incapaz é de competência relativa, tá bom, gente? E outra questãozinha de concurso, caiu na prova da magistratura do Estado de São Paulo de 2018 e tinha a seguinte assertiva: a regra de competência estabelecida para quando o réu for incapaz, conforme critério territorial, é inderrogável e sua inobservância gera incompetência absoluta. Tá errada essa assertiva, tá bom? A STJ diz que é uma hipótese de competência relativa, tá bom? Que se não for alegado, pode sim ser prorrogado. Ação em que o Estado ou o Distrito Federal forem parte. Nessas hipóteses aqui, gente, grava assim: quem é mais forte? Está litigando o Estado contra uma pessoa. Quem é o mais forte? O Estado. Tem todo o aparato estatal, ele é mais forte que a pessoa. Isso é para vocês visualizarem, se vocês não conseguirem decorar, vocês pensem assim. Então o Estado é mais forte. Então se a ação for proposta pelo Estado contra a pessoa, uma pessoa em particular, uma pessoa jurídica, aonde que essa ação deve ser proposta? Vamos proteger a pessoa mais fraca. Então diz o artigo 52, que é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Então o Estado ou o Distrito Federal são autores, essa ação é proposta no domicílio do réu, pessoa fraquinha, tá bom? E se for o contrário, Guilherme, se for o contrário, a pessoa natural jurídica ajuizando uma ação contra o Estado ou o Distrito Federal, aí a lei abre 4 hipóteses. Se o Estado for réu, essa ação pode ser proposta no próprio domicílio do autor, no local de ocorrência do ato ou do fato que deram causa àquela ação, no foro da situação da coisa, se estiver sendo discutida alguma situação relativa a algum bem, ou então na própria capital do Estado, tá bom? Artigo 52, parágrafo único. Artigo 53, inciso 1, trata da competência para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Gente, vamos lá. Antigamente tinha aquele artigo no CPC 73 que falava que para as ações de divórcio seria competente o foro da mulher, o domicílio da mulher. E aí tinha muita gente que já falava: olha, esse artigo é inconstitucional, homens e mulheres são iguais, não tem por que a mulher ser privilegiada nesse aspecto de ser ajuizada a ação no domicílio dela. Tá? Então o novo CPC ele veio porque ele acabou com essa discussão. Segundo artigo 53, inciso 1, é competente para ação de divórcio o domicílio do guardião do filho incapaz. Então o casal tinha um filhinho aqui, ó. O casal tinha um filhinho. Casal divorciou, laranjinha saiu e vai propor o divórcio aonde? Com quem ficou com filho incapaz, tá bom, gente? Não é um filho, não pode ser um marmanjão de 18 anos, tá bom? Tem que ser um menor ou então uma pessoa que seja incapaz mentalmente, tá bom? Uma pessoa curatelada, enfim. Então a regra é que a ação de divórcio seja proposta no domicílio do guardião do filho incapaz. Guilherme, se esse casal não tiver filho incapaz, o casal não tem filho incapaz, diz a linha B, se ele não tiver filho incapaz, essa ação vai ser proposta no foro do último domicílio do casal. Então vamos supor que o amarelinho que saiu, essa ação vai ser proposta onde? No último domicílio do casal, que é onde o laranjinha continua morando, tá bom? E se por acaso cada um foi para um lado, Guilherme, não estão mais morando no mesmo domicílio, na mesma comarca, aí a hipótese da linha C vai seguir a regra geral, perdão da redundância, do CPC, e a ação vai ser proposta no foro do domicílio do réu, caso nenhuma das partes resida no antigo domicílio. Tá bom, galera? Agora, muita atenção para essa novidade trazida pela Lei 13.894 de 2019, que incluiu a linha D e passou a prever que é competente o foro do domicílio no caso de ação de divórcio, né? É competente o foro do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar. Então, um caso envolvendo violência doméstica, se a mulher tiver sido vítima de violência doméstica, essa ação de divórcio vai poder ser proposta no foro do seu domicílio. Tá bom, galera? Muita atenção, talvez vocês, por exemplo, eu tenho um código de 2019, segundo semestre, que já não serve, não está isso. Então acrescente essa linha D do artigo 53, inciso 1. Pegaram? Beleza. Essa questãozinha, como eu comentei com vocês, da competência para ação de divórcio, foi cobrada agora não, em 2018, no concurso
da magistratura do estado do Mato Grosso. E aí a questãozinha é um pouquinho maior, tem um caso concreto, vocês vão ver lá no material, tá bom? Mas só para dar um toque em vocês. Competência da Justiça Federal. Gente, a competência da Justiça Federal está lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição, e acho que vocês já estão cansados de saber. Inciso 1 fala que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, autarquias, empresas públicas federais forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, oponentes, exceto as de falência, acidente de trabalho e é sujeito de justiça eleitoral. O artigo 45 do novo CPC, ele tem uma redação semelhante. E ele diz que, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte de terceiro interveniente, exceto as ações. Aí praticamente repete as exceções do artigo 109, inciso 1 e acrescenta algumas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês não é disso não. O que eu quero chamar a atenção para vocês é, botem uma aspa nas palavrinhas lá no artigo 45, se nele intervier. Por quê? Dá a entender que o processo somente será remetido para a Justiça Federal quando ocorrer a admissão da intervenção da União ou de uma autarquia. Porque fala, tramitando o processo perante o juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier. Bota uma aspas, mas não é esse entendimento, porque compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, tá bom? Então, isso é a súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Então, onde está lá, se nele intervier, lembra que não é o juiz estadual que vai decidir se tem interesse da União entrar nesse processo ou não. Ele tem que pegar e remeter o processo para a Justiça Federal e a Justiça Federal que vai analisar. Tem interesse jurídico da União para intervir nesse processo? Tem. Se tiver, o processo vai continuar lá. E se não tiver, Guilherme? Aí o artigo 45, parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito. Não suscita conflito. Se o quê? Se ele entender que o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Pegaram isso aí? Beleza. Para finalizar, gente, vamos falar sobre algumas hipóteses de modificação da competência. Uma das hipóteses de modificação da competência é a conexão e a continência. O que é isso, Guilherme? Conexão e continência. Está lá no artigo 55 do novo CPC. Gente, a gente não pode confundir a conexão e continência com os efeitos decorrentes do reconhecimento da conexão e da continência, tá? São coisas distintas. Uma coisa é o que é o instituto jurídico da conexão e continência e a outra coisa são os efeitos, que é a reunião para julgamento conjunto das ações. Beleza? Mas voltando, o que é a conexão? A conexão ela ocorre quando entre duas ações houver comunhão de pedidos ou causa de pedir. Artigo 55 do novo CPC. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por que eu estou fazendo questão desse ou a causa de pedir? Porque vocês vão ver que a continência nada mais é do que uma espécie de conexão. Mas aí eu vou chegar lá com vocês, tá bom? Então, quando duas ações tiverem comunhão de pedidos ou causa de pedir, elas são conexas. E o que deve ser feito como regra? Diz o parágrafo 1º que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta. Então, se as ações são conexas porque tem comunhão de pedido a causa de pedir, elas deverão ser reunidas para julgamento conjunto. Por quê, Guilherme? Para evitar o risco de decisões conflitantes. Se a causa de pedir de uma ação é comum com a outra, então se o pedido é comum com a outra, elas têm sim a possibilidade de terem decisões conflitantes. Um juiz decidir de um jeito e o outro juiz decidir de outro. Então elas devem sim ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se um desses processos já tiver sido sentenciado. Nessa hipótese, não tem mais motivo a se reunir, até porque um processo já foi sentenciado. Então, o outro juízo pode sim proferir a decisão.
tá bom? Aí, Guilherme, há uma obrigatoriedade da reunião de processos? Bom, o parágrafo 1º do artigo 55 parece levar a crer que há uma obrigatoriedade na reunião de processos para julgamento conjunto. Só que o STJ, na vigência do CPC de 73, entendia que isso era uma faculdade do juiz, ou seja, deveria analisar, no caso concreto, se haveria risco de haveria risco de prolação de decisões conflitantes entre um juiz e outro, tá bom? Se esse juiz está aqui, foi alegada a necessidade de conexão com outro processo, esse juiz aqui, segundo a STJ, deveria analisar. Deixa eu ver se no processo Laranjinha há risco de prolação de decisões conflitantes. Beleza? É isso que a STJ fala. Mas, para fim de prova, decorem o parágrafo 1º e, se falarem em entendimento da STJ, concluam dessa forma que eu falei com vocês. Tá bom? Mas havia uma discussão grande sobre a necessidade de reunião de processo quando não houvesse conexão entre eles, ou seja, quando não tivesse comunhão de pedidos ou causa de pedir. Vou dar um exemplo para vocês. Você fez um financiamento de um veículo e está pagando lá. Se por acaso você não pagar essas prestações, o banco, por algum motivo, ele pode ajuizar uma ação de busca e apreensão. Qual é a causa de pedir da ação de busca e apreensão? O banco vai falar, teve inadimplemento, tivemos o contrato e o fulano não pagou. O que eu quero? Qual é o pedido? A busca e apreensão do bem. Só que você vem e ajuiza uma ação revisional, falando que teve juros abusivos, que não foram calculados da forma correta, que tem várias tarifas indevidas. E você pede o quê? Pede a revisão daquele contrato e, como consequência, que você não perca o bem. Ou seja, vocês vão ver que nessas hipóteses, nem o pedido das ações, nem a causa de pedir, eles são iguais. Não tem comunhão, segundo a doutrina tradicional, tá bom? Aí já lá atrás, já veio a teoria materialista que falava do reconhecimento da conexão, que a gente não deveria adotar um entendimento da teoria tradicional e deveríamos analisar de acordo com a possibilidade de decisões conflitantes. Enfim, resumindo, o artigo 55, parágrafo 3º, acabou com toda essa discussão. Ele passou a prever que serão reunidos para o julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, tá bom? Eu falei para vocês entenderem qual era a controvérsia, mas agora vocês lembrem que se os processos houverem risco de decisões conflitantes, mas não houver nem comunhão de pedir ou causa de pedir, o juiz pode sim determinar a reunião para julgamento conjunto se houver risco de decisões conflitantes. Beleza? E a continência, Guilherme? O que é a continência que você falou que nada mais é do que uma espécie de conexão? Eu falei com vocês que a conexão ocorre entre duas ações quando houver comunhão de pedidos ou causa de pedir. Então, duas ações têm causa de pedir igual, elas são conexas. Aí o artigo 56 fala, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Opa! O próprio artigo 56 fala que há continência quando ocorre identidade entre as causas de pedir. Bom, se há identidade da causa de pedir, a continência nada mais é do que uma conexão. Mas enfim, para fins de prova, vale a pena gravar o conceito de conexão. Então vamos continuar. Dá-se a gravar o conceito de conexão, mas de continência, quem está falando agora. Dá-se a continência entre duas ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Duas ações têm as mesmas partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma das ações ele é mais amplo e abrange o pedido da outra. Então, isso é a continência. Duas ações que têm identidade de parte e causa de pedir, mas uma ação tem um pedido mais amplo que abrange o pedido da outra. E o que isso tem de relevante, Guilherme? Tem de relevante o artigo 57. Por quê? Quando houver continência e a ação continente, o que é ação continente? É aquela ação maior. Lembra de continente? Uma coisa grande, né? Continente, né? Questão de geografia. Ação continente, que é aquela que contém um pedido menos amplo. Quando a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo onde tem a ação, onde tem o pedido, a ação contida, deve ser extinto sem resolução de mérito, tá bom? Então, se a ação continente foi ajuizada anteriormente, a ação continente, lembrando que é o pedido que tem um pedido mais amplo,
foi ajuizado anteriormente, a ação contida ela deve ser extinta sem resolução de mérito. Mas se for o contrário, Guilherme, a ação contida, que tem um pedido menos amplo, foi proposta anteriormente do que a ação continente. Nesse caso, os processos devem ser reunidos para o julgamento conjunto, tá bom? Agora, gente, tanto no caso de conexão quanto no caso de continência, esses processos vão ser reunidos aonde? Você está falando aí que os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, esses processos devem ser reunidos perante o juízo prevento, artigo 58 do novo CPC. Mas, Guilherme, qual é o juízo prevento? Vocês devem lembrar que lá atrás tinha uma discussão, o juízo prevento em comarcas distintas é onde ocorreu a citação em primeiro lugar. Se fosse dentro da comarca onde ocorreu a distribuição. Artigo 59 acabou com qualquer discussão. Diz o artigo 59, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, se você tem duas ações que são conexas, você tem que analisar onde essa ação foi registrada, qual foi a ação que teve o primeiro registro ou a distribuição. O que teve o primeiro registro ou a distribuição vai ser considerado o juízo prevento para eventual análise de processos reunidos para decisão conjunta. Beleza, galera? Quase esgotamos o tempo aqui, muita coisa para falar. Peço desculpas se eu fui muito rápido, mas como eu falei, vai vir um material muito legal para vocês. Esse material de competência está bem legal, bem amplo, com bastante doutrina, com bastante jurisprudência, muita questão de prova. E é isso, galera. Deixa eu ativar aqui os comentários de vocês. Se vocês tiverem algum comentário, a gente tem 9 minutinhos aqui ainda, antes que acabe a nossa live. Mas, de qualquer forma, eu já falo com vocês, qualquer dúvida, a galera sempre me pergunta, hoje mesmo, antes de começar a live, já vieram me perguntar, tirar dúvidas no Instagram, o que puder responder na hora, eu respondo, às vezes eu deixo para o dia seguinte, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Léo, sempre atuando aí, obrigado, galera. Obrigado pela participação, desculpa tomar o tempo de vocês. Como eu falei, a situação difícil, né? Às vezes a gente está cansado de ouvir a aula, a gente não está com cabeça, o momento está ruim. Mas como eu falei, na medida do possível, vamos empurrando. Vamos, se a gente puder ler um pouquinho, assistir uma aula, a gente assiste. E aí, é isso que você tem que fazer. Valeu, galera? Se houver sentença no processo conexo, haverá algum efeito para o outro? Não. O juízo, no exemplo que eu dei, o juízo ele não fica vinculado, tá? Se já tiver sido proferida uma sentença aqui nesse processo, esse juiz aqui não ficou vinculado ao fundamento da outra ação, tá bom? Guilherme, pode acontecer de decisões conflitantes, então. Pode, isso pode acontecer. Tá bom, galera? O professor deixa vários materiais em PDF. Jéssica, todo mundo que está cadastrado lá no Instagram, na Maratona no MED, vai receber esse material. Eu só não sei se vocês estão recebendo por e-mail ou se fica disponibilizado no blog. Eu acho que é no blog. Isso o Arnaldo vai falar melhor que vocês. Tá bom? E o material tá muito bom. Exatamente, Felipe. Nesse contrato que eu falei com vocês da ação de busca e apreensão, a gente tem um contrato só. Qual é? O contrato de financiamento para o imóvel. É uma coisa só. Só que a ação de busca e apreensão, ela tem como causa de pedir o inadimplemento e o pedido é a busca e apreensão do bem. Mas é o mesmo contrato. Na ação revisional, a pessoa vem em particular, vai e fala, olha, na verdade, há uma ilegalidade nessas cláusulas contratuais. Eu quero a revisão das cláusulas contratuais. O pedido é a revisão das cláusulas contratuais, tá bom? E como consequência, ficar na manutenção do bem. Martinho, no exemplo da alienação fiduciária, a posição da CJ que a ação revisional por si só não gera conexão. Como isso é cobrado em prova? Não lembro se tem sido cobrado em prova uma questão dessa exatamente. Mas eu vou te falar que já vi julgados, não me lembro se é da STJ, falando da necessidade de reunir os processos. E convenhamos, assim, eu acho que tem que reunir sim, porque se você entende que a cláusula ela é abusiva, que estão cobrando... Martins, essa questão é mais profunda, tá? Porque o STJ tem entendimento que a nulidade de questões acessórias ao contrato, isso não vai afastar a mora do devedor, tá bom? Mas eu já vi casos, juro para vocês, de terem sido aplicado
vamos dizer que no contrato está dizendo que são juros de 20% ao mês. E aí quando você faz a perícia, estão aplicando um juros de 30% ao mês, tá bom? Isso não é uma questão acessória, está dizendo respeito aos próprios juros contratuais, tá bom? Então assim, complicada essa questão. Essa questão da ação revisional tem vários, depois eu te passo no particular, tem vários entendimentos sobre o assunto, o que é uma questão acessória, várias tarifas bancárias são reconhecidas ou não, se tiver anulidade de uma determinada tarifa, se isso afasta a mora ou não, quando o material vai ser disponibilizado, isso aí eu vou deixar para o Arnaldo, gente. Incomoda o Arnaldo lá, manda mensagem para ele, eu não sei se ele está mandando hoje, no dia seguinte, mas não, imagino que não deve demorar não, tá bom? É isso, galera. Então, eu vou finalizando por aqui. Respondi, não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas acabam sendo muitas. Uma vez alguém muito tempo então. Nulidade de algibeira, essa aí é a famosa nulidade de bolso, né? A parte podia ter legado, não alegou. Bom, mas é uma incompetência absoluta? Complicado, né? Porque é uma questão. A nulidade absoluta é uma questão que leva em consideração o interesse público. Enfim, a gente não pode deixar para alegar depois, né? Gente, olha só, uma coisa é teoria. Teoria é teoria. Na prática, a gente vê muita coisa. E assim, tem muito colega que... Eu não vou falar não, né? Mas tem muito colega que às vezes esquece umas questões que são muito relevantes. Competência absoluta pode ser alegada em qualquer momento. Inclusive, ele como juiz deveria ter analisado e reconhecido de ofício, né? Enfim, mas essa questão da nulidade algibeira, nulidade de bolso, é interessante também. Mas é o que eu falei, na prática a gente não deve deixar nada para depois. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, muito legal, gente, quem puder vale a pena, sobre a contagem do prazo processual. O TJ aqui do Rio de Janeiro, vários julgados do STJ também estão contando errado o prazo processual, no caso citação e intimação eletrônica. E aí um colega veio, Guilherme, mas eu que não vou deixar para alegar isso no último dia do prazo, para alegar não, para juntar a petição no último dia do prazo, né? Para não ter qualquer divergência sobre o assunto. Enfim, pela lei, o próprio TJ, eu vi acho que 2 julgados do STJ contando certo o prazo, mas o resto eu acho que está contando errado. E a própria, foi até um comentário, na verdade eu repliquei um videozinho do Alexandre Câmara, que é o desembargador aqui do Rio de Janeiro, explicando a situação. E é isso, galera. Tem que desligar aqui, que vai dar 1 hora de live. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me procura lá no pessoal, galera. Um abraço.